Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E eu recebi a seguinte pergunta: como ser uma pessoa naturalmente sedutora? Como ser uma pessoa, como seduzir as outras pessoas de forma mais natural, né? E bom, como sempre, a gente precisa escolher uma forma de atacar a pergunta, né? E aqui eu quero trazer então para vocês dois recursos fundamentais que muito provavelmente alguns de vocês conhecem, outros não conhecem. Então, que serão baseados no meu treinamento, A Arte da Sedução, né? Um treinamento com mais de 50 horas de conteúdo só sobre isso, beleza? Então, se você já gostou do assunto, já deixa o seu like para você fortalecer o nosso trabalho, já se inscreva no canal para você ser notificada sempre que tiver conteúdos novos aqui. E para você que quer ter acesso a conteúdos exclusivos que eu estou postando, eu criei um canal lá no WhatsApp, tá bom? E você pode clicar no link aqui abaixo gratuitamente, me seguir lá enquanto eu estou postando esses áudios exclusivos lá, me aprofundando em temas que eu trago no canal e muitos temas que eu nem trago aqui, beleza? Então você pode clicar lá e fazer parte deste canal também para ter acesso a todo o meu conteúdo gratuito, ok? Bom, então vamos responder esta pergunta e já até falo de algo incrível que eu vou liberar para vocês nesse vídeo, beleza? Mas então vamos lá, ó. Eu quero trazer para vocês então duas possíveis soluções para isso, né? Porque veja, quando você me diz naturalmente, a primeira dúvida que me surge é o seguinte: o que você quer dizer com isso? Né? E na minha compreensão, ou pelo menos eu vou escolher aqui, né? Você pode dar dois sentidos fundamentais com base no que eu explico dentro do Arte da Sedução, e é isso que eu vou explicar aqui para vocês agora, tá? O primeiro é você ser naturalmente sedutor no seguinte sentido, que eu acho que até é o que você quer dizer, né? Que é o sentido do, eu quero ser sedutora, né? Por quem eu sou, né? Ou seja, eu quero que as pessoas me amem, eu gosto de mim pelo que eu sou, né? E quase que assim, veja, numa forma um pouco até... não querendo muito trabalho, não querendo fazer muita coisa diferente, né? Então, ou seja, naturalmente, eu estou agindo naturalmente e quero ser uma pessoa mais sedutora, tá? Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é você utilizar-se, né? E aí é para quem já conhece um pouco mais do Arte da Sedução, por exemplo, é você se aprofundar na seguinte personalidade sedutora, que é a personalidade sedutora natural, né? Então, ou seja, eu quero utilizar-me, né, desta personalidade sedutora, tá, para ter comportamentos mais naturalmente sedutores. Mas, ou seja, vamos lá, qual é a diferença aqui? O natural, então, ele tem a personalidade sedutora, que é o segundo aspecto, né, ele tem características que são mais naturalmente sedutoras. Ou seja, de certa forma, todo mundo se sente um pouco atraído por isso, naturalmente, né? Agora, há o primeiro ponto, que é você, do ponto de vista pessoal, ser mais naturalmente sedutor, ou seja, a partir de quem você já é, que pode contrastar com a personalidade sedutora natural, certo? Mas vamos lá, qual é a ferramenta que nós vamos utilizar então para entender melhor essa questão? São as personalidades sedutoras, que talvez você conheça, talvez você não conheça, né? Então vamos lá, rapidamente deixa eu explicar para vocês o que é uma personalidade sedutora, que é o que eu explico com mais de 10, acho que talvez chegue até quase 15 horas de conteúdo lá dentro do treinamento Arte da Sedução, né? Que é a primeira parte do treinamento. O que é uma personalidade sedutora? Veja, todos nós, tá? Temos algo em nós que é naturalmente assim, veja, não é naturalmente porque todo mundo seja atraído por isso, tá? É porque, de certa forma, esse é o nosso modo de agir, né? Então, talvez assim, você já tenha escutado sobre temperamentos e tudo mais, né? Ou sobre algumas características de personalidade, certo? E aí você se reconhece melhor nelas, não é meio que isso? Né? Então, sei lá, eu sou mais colérico, aliás, eu sou colérico, né? Eu sou melancólico, eu sou fleumático, certo? Ou também, eu sou introvertido, extrovertido, não é? Eu sou uma pessoa mais tímida, eu sou uma pessoa mais aberta, sei lá, né? A gente já tende a buscar características que, assim, não exige da gente esforço, a gente se identifica com elas porque a gente meio que age dessa forma, não é? Trazendo essa mesma realidade para a arte da sedução, na arte da sedução nós temos uma ferramenta chamada as personalidades sedutoras, que são 9 tipos que vão trazer para a gente mais clareza sobre as possíveis formas de ser uma pessoa sedutora, e em alguma medida eu vou me identificar mais com alguma dessas personalidades sedutoras. Então perceba, eu estou falando primeiro, tá, do ser naturalmente sedutor, de certa forma por ser quem você é, beleza? Que eu não vou me aprofundar muito nisso agora, porque não é muito assim, ser quem eu sou, né? Mas aí exigiria mais e não é o foco. Mas o ponto seguinte ou seja,
Você dominando as personalidades sedutoras, você vai ver que tem a sereia, libertino, amante ideal, dandy, natural, coquete, encantador, carismático, estrela e ponto, né? O antissedutor já foge um pouco da personalidade sedutora. São traços que você pode desenvolver ou que você pode ter, certo? E que vão gerar o efeito oposto da sedução, né? Então, ao invés de atrair, você vai repelir, beleza? Mas bom, o que acontece é o seguinte, quando eu entendo todo este arsenal de personalidades sedutoras, o que muito provavelmente vai acontecer é o seguinte: eu vou olhar, por exemplo, para coquete, ou eu vou olhar para o libertino, eu vou olhar para o amante ideal e vou me perceber mais ali, né? Isso é o que nós chamamos de personalidade sedutora dominante. Ou seja, é o que mais em você, tá, é dominado, seja pela sua personalidade, pelo seu modo de agir, de determinada forma, enfim, mesmo que você não tenha muita noção de quem você é, né? Que é um outro problema, como eu disse, né? Mas veja, em alguma medida você vai bater o olho em certos traços, tá? Por exemplo, você imagine, você entrou no treinamento Arte da Sedução, você tá lá vendo o amante ideal, você vai se reconhecer mais ali, certo? Então, ou seja, como que eu consigo então ser mais naturalmente sedutor, dominando as personalidades sedutoras? Primeiro, eu tenho que conhecê-las, e para isso, poxa, são 10 horas de conteúdo, porque cada uma dessas aqui são muitas coisas que a gente tem que se aprofundar, né? Tanto que é a primeira parte do treinamento, mas isso já vai clarear bastante aí o ponto de vocês, né? Então a primeira coisa é, bom, eu sei que tem 9, dessas 9 eu sei como as 9 funcionam, e desse funcionamento eu falo, eu me percebo mais aqui, né? E aí o que você vai fazer para ser mais naturalmente sedutor a partir disso? Né? É o que eu explico já de cara na parte 1, né? Na introdução das personalidades sedutoras. São 3 pontos, são alguns pontos, né? O primeiro é você entender quais são as personalidades sedutoras, certo? Depois, se aprofundar em cada uma delas. Depois, se identificar com cada uma delas, beleza? E aí, com isso, dominar ainda mais aquilo, beleza? Ou seja, estar mais ainda bem instalado ali. Vou até dar um exemplo. Imagine que você se considere uma pessoa tímida, tá bom? Só que você odeia isso. Ai, nossa, eu odeio ser tímido, Veja, o que você vai fazer? Em grande medida, você vai ignorar as qualidades de uma pessoa tímida. Que, por exemplo, é uma pessoa que ouve mais, presta mais atenção, é mais atenta e por aí vai, não é? E até muitas vezes é uma pessoa que vai ter mais, se for assim, bem instalado, não numa timidez, mas numa introversão maior, né? Porque a timidez eu acho que ela vai atrapalhar mais. Mas veja, quando você tá bem instalado, o que vai acontecer? As pessoas vão querer estar perto de você, porque você ouve essas pessoas. E ao invés de querer ficar falando de si mesmo, né? Isso já até se conecta com, por exemplo, o amante ideal, né? Agora veja, então o que acontece é o seguinte, eu incorporo e melhoro aquilo. Né? E isso é um grande trabalho. Eu tenho vários alunos, né, que eu trabalhei, sei lá, por 2, 3 meses de aula particular só com base nas personalidades sedutoras. Então, assim, é um assunto bem aprofundado, né? Lógico, por isso tem um treinamento. Mas a primeira coisa que eu gostaria de clarear é isso. Você precisa dominar mais o que em você de fato é sedutor. E aí você vai conseguir ser mais naturalmente sedutor, né? Agora, o segundo ponto é entrando na personalidade sedutora natural. Então, para até já dar para vocês aqui um ferramental um pouco mais aprofundado, se a gente pode dizer assim, né? Mas com os passos que eu coloquei aqui, sem esses passos você não vai conseguir basicamente nada, mesmo se aprofundando ali, né, na coisa. Mas antes de eu falar isso, seguinte, ó, já falei no vídeo que eu postei semana passada, né? Eu espero que você esteja inscrito, dando like para você acessar, senão você tá perdendo conteúdo aqui, né? Que é o seguinte, a gente deu início a nossa, eu falei Black Friday, né? Porque mas é uma Black November, na verdade. Porque vai até o final do mês, até dia 30 de novembro, onde vocês vão poder ter acesso num novo formato, que eu acabei de inaugurar e vocês vão saber, quem assistiu o vídeo da Black Friday, da Black November, vai entender, tá? E ainda por cima, com um desconto que eu nunca dei, um desconto bizarro em todos os meus treinamentos, ou seja, você vai poder acessar todos por um valor surreal, ou você vai poder acessar aquele que você sempre quis, como por exemplo, a Arte da Sedução, com desconto surreal, beleza? E o link tá aqui na descrição. Mas eu vou fazer mais. Muitos de vocês talvez estejam chegando agora no canal. E aí até fala, poxa, Thiago, eu quero muito fazer parte, mas eu quero conhecer um pouco mais.
né? Então, neste novo formato, né, que eu montei, ou seja, que todos os meus treinamentos estão lá dentro, né, tem um nome, ou seja, esse novo formato se chama Comunidade Burigato de Estudos Humanos, a COB, né? E conforme for passando o tempo, vocês vão entendendo melhor. Mas eu explico detalhadamente no vídeo da Black Friday. Mas para quem está de fato interessado nisso, no link abaixo, você se cadastrando, eu vou liberar para vocês um acesso gratuito por 7 dias a 5 conteúdos aprofundados da Comunidade Burigato de Estudos Humanos. E uma das aulas é a introdução da arte da sedução. Ou seja, você vai ter acesso a 5 conteúdos aprofundados por 7 dias para conhecer muito mais. Você vai estudar, porque são aulas, né? São aulas que são da comunidade que você vai ter acesso, né? Então não é vídeo de venda, por exemplo, né? E no final, você vai ter o vídeo da Black Friday ou da Black November, melhor dizendo, tá? Com todas as condições para você ter acesso ou ao treinamento específico que você quer com tremendo do desconto, ou você vai também ter com um desconto ainda maior, assim, vocês vão ficar assim estarrecidos, né? Com o que eu tô oferecendo para vocês terem acesso a tudo. Tudo, beleza? Se interessou então? Então é só você clicar no link abaixo que você vai ter acesso gratuito dentro da nossa própria plataforma. Então você vai mandar mensagem pra gente, a gente vai pedir o seu e-mail para te cadastrar na plataforma e pronto, você vai ter acesso. E aí dentro desses 7 dias você vai poder acessar. Passou os 7 dias, o seu login é fechado, certo? Ou você se cadastrando, ou seja, você se inscrevendo, aproveitando a Black Friday, Black November, aí você vai ter todo o conteúdo liberado dentro das condições que a gente está oferecendo ali para vocês, beleza? Então é só se inscrever aqui abaixo e pronto, tá? Voltando então à aula, pegando então agora a personalidade sedutora natural, eu quero trazer para vocês a essência dela, para que a gente entenda um pouco mais o que é naturalmente sedutor agora, não pela via do, o meu natural, né? Mas o natural, ou seja, o natural que a gente geralmente se encanta mesmo, né? Então é a seguinte descrição que já começa com a aula, ó. A infância é um paraíso dourado que estamos sempre, consciente ou inconscientemente, tentando recriar. O natural incorpora as qualidades tão desejadas da infância, espontaneidade, sinceridade, despretensão. Na presença da pessoa natural, nos sentimos à vontade, capturados pelo seu espírito brincalhão, transportados de volta àquela era de ouro. Os naturais também fazem de suas fraquezas uma virtude, despertando a nossa solidariedade com seus sofrimentos, fazendo com que queiramos protegê-los e ajudá-los. Como no caso da criança, grande parte disso é natural, mas o resto é exagero, uma manobra sedutora consciente. Adote a atitude do natural para neutralizar a resistência defensiva das pessoas e infectá-las com uma irresistível sensação de prazer, né? Então, ou seja, com base nessa descrição, vamos lá, o que aqui quer dizer, né? Que eu exploro uma aula de mais de 1 hora, né? Que é só a personalidade sedutora natural. Veja, há características, né, no ser humano que são naturalmente sedutoras e que a gente consegue reconhecer até com uma certa facilidade. Veja, quando você olha uma criança, quando você olha um cachorrinho, um gatinho, um bicho de estimação que você goste, e quando você vê, né, há traços, né, um olhar, aquele olhar mais inocente, aquele olhar mais sereno, mais calmo, mais aberto, né, mais espantado muitas vezes, aquilo tudo nos gera um efeito, de certa forma, sedutor em alguma medida, né, ou seja, com uma vontade de proteger, de cuidar, claro, dentro de cada uma das especificidades da relação, não é? O que acontece? Por que isso nos gera, né? Veja, um outro exemplo, né? Até com pessoas mais idosas, ou até com pessoas no geral, assim, que são um pouco mais destrambelhadas, ou até acabam tendo ali uma certa dificuldade, seja numa locomoção, seja numa forma de agir, e a gente acaba achando assim, né, fofo, ou bonitinho em alguma medida, né, alguns comportamentos, né. O que acontece? Veja, é quase que se fosse, como se existisse uma sintonia, uma harmonia natural a específicos comportamentos, né, que geram na gente esse desejo de cuidar, de proteger, né, de estar perto, né, de fazer algo pela pessoa, e assim vai, certo? Aí, o que acontece? Há pessoas que agem assim, né? Tem pessoas que você vai ver, tem que tomar até um certo cuidado, tem gente que faz de uma forma meio bizarra, assim, né? Mas tem pessoas que elas são meio assim, bobinhas, né? Meio ingênuas, inexperientes, e aquilo gera uma certa dó. E de alguma forma ou de outra aquilo atrai, né? Então dentro de uma possível relação ali, né? Aquilo pode ser um grande fator de atração. Tanto que até tem aqui numa outra aula, né, que são as vítimas do sedutor, tá? Uma das vítimas, digamos assim, é esse perfil, né? Então, ou seja, não é um perfil que seduz, assim, de certa forma, porque você pode achar, que nem até é escrito aqui, né? Parte disso é natural, mas o resto é um certo exagero. Ou seja, você vai ver pessoas, por exemplo, exagerando esses traços,
né? Porque elas, de certa forma, elas... Aí, poxa, a gente vai entrar numa série de outras questões. Ela pode querer reviver algo da infância que ela não reviveu, ou ter algum trauma de infância, tal, né? Ou qualquer coisa nesse sentido, e você pode ver que aquilo se externaliza de uma forma natural, né? Ou alguns podem, dominando a sua personalidade sedutora, né, dominante, digamos, tá? Pode pegar traços de uma personalidade sedutora secundária, que é o natural. Você vai ver que, na verdade, no fundo, tá? Todos nós, em alguma hora ou outra, tá? Agimos assim. Então, quando, por exemplo, a gente comete um errinho bobo, né? Ou quando a gente acredita em alguma coisa assim que não era pra gente acreditar, que a gente tá agindo de forma muito ingênua, né? O que acontece é o seguinte, pode gerar essa harmonia com alguém que tem... Veja, e este é o aspecto central, tá? Não é só ser assim, e todo mundo vai cair aos seus pés, não. Algumas pessoas que têm ali um instinto um pouco mais protetor, tá? Vão se sentir atraídas por alguém que age desta forma. Beleza? Mas enfim, são tantas nuances, são tantos mistérios, digamos assim, que aí teria que assistir a aula completa mesmo, né? Mas de cara, com essa descrição, tá? Você já consegue montar um estilo de se comportar, uma forma de agir, ou até mais importante, reconhecer isso nas relações e nos outros. Ou seja, preste atenção em pessoas que agem assim, né? E querendo ou não conseguem atrair um pouco mais de atenção, né? Um pouco mais de cuidado, um pouco mais até de popularidade, né? Quando você vê, porque também o que acontece? Um outro aspecto interessante dessa personalidade sedutora é que ela revive em certas pessoas algo que elas não conseguem ter mais. Então, por exemplo, né? Você vê quando a gente vê assim um adolescente sofrendo por um caso amoroso, eu nunca mais vou amar, e tá chorando, papapá, né? Porque eu nunca mais vou gostar de alguém do jeito que eu gosto dele, sei lá, né? E você olha ali assim, com um sorriso, pô, que saudade dessa fase onde eu tinha essa inocência, eu não sabia das coisas e papapá, né? Você pode muitas vezes ver isso, mais uma vez, com um tom assim nostálgico, tá? Então, ou seja, os efeitos sedutores, né, dessa naturalidade vindo para a personalidade sedutora são inúmeros, né? Mas eu gostaria, ou pelo menos convido você a olhar essas duas possibilidades. A primeira é pegar traços que naturalmente são sedutores em você. Aí vai variar de acordo com as 9 personalidades sedutoras. Aí você teria que identificar cada uma delas. E a parte 1 do treinamento é fundamental. E neste acesso gratuito, você já vai ter uma boa noção que você vai ter acesso a uma aula aprofundada, muito mais do que a que eu tô dando aqui, do treinamento A Arte da Sedução diretamente, beleza? Já o outro espectro é o que eu faria, aí você pode até ler de novo isso aqui, voltar à aula e tal, para você tentar entender e reconhecer nos outros aqui, o que é naturalmente sedutor, veja, num sentido da personalidade sedutora natural. Tá bom? Então, a personalidade sedutora é a grande chave para essa questão. Quando você quer entender os comportamentos que são mais sedutores, as personalidades sedutoras, né, são as que vão decifrar isso para vocês. Então, mais uma vez, é quando vocês querem entender, qual é o meu temperamento? Aí, você entende seu temperamento, logo você entende um pouco mais como lidar consigo mesmo, como lidar com os outros que têm tais temperamentos, assim vai, né? Quando eu entendo determinados traços de personalidade, é a mesma coisa. Quando eu entendo as personalidades sedutoras, a mesma coisa. Eu consigo identificar melhor, dentro da arte da sedução em si, do tema da arte da sedução em si, como agir, como que aquilo me seduz e uma série de outros ganhos que eu explico nas aulas, né? Mas com essas duas visões, eu já consegui responder sua pergunta, disso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Agora é sobre você querer ou não se aprofundar em relação a isso. E você já tem um grande convite. Primeiro, é se inscrever no canal para sempre ter acesso a aulas como essa que eu estou dando. Segundo, e até mais importante para o momento, porque tem prazo, você clicar no link abaixo, se inscrever nessas 5 aulas gratuitas por 7 dias e ter acesso também à oferta que vai até dia 30 de novembro. Então não assista esta aula, vendo, sei lá, assistindo em dezembro. Não, mas eu quero, já passou. Né? Você pode clicar, ver o que a gente tem à disposição, mas se passou da data, por isso que é importante estar inscrito e dar o like no canal para você sempre ter acesso e também participar do canal do WhatsApp, né, que eu mando lá também as notificações, fora os conteúdos exclusivos, beleza? Mas clica aqui, se cadastra, dentro da nossa própria plataforma você terá acesso e mais uma vez, você poderá se inscrever em todos os meus treinamentos com uma oferta nunca vista, beleza? É de fato uma oferta de Black Friday mesmo, assim, vocês vão ver ao entrar lá, beleza? Respondida a sua pergunta, claro, me deixa aqui nos comentários dúvidas, temas para as próximas aulas aqui no canal. E claro, vejo você dentro do acesso gratuito da comunidade Burigato de Estudos Humanos. E claro, ainda mais liberado, ou seja, quando você decidir a sua oferta lá da Black Friday, da Black November e liberar todo o conteúdo, como por exemplo,
todas as personalidades sedutoras da arte da sedução e muito mais, né? As mais de 24 estratégias da arte da sedução para falar só de um treinamento, mas a comunidade Burigato de Estudos Humanos tem 16, 17 treinamentos disponíveis para vocês até o momento. Beleza? Então, vejo vocês lá. Grande abraço e até mais.